Deixa eu te contar algo sobre a China que a maioria dos analistas financeiros do Ocidente está distraída demais para perceber ou cautelosa demais para admitir de forma direta. A China representa a última grande fronteira financeira ainda não explorada do planeta. Não porque seja subdesenvolvida, não é, e também não porque sua população não tenha poupança. Os chineses economizam em níveis extraordinários, algo que faria muitos economistas ocidentais sentirem inveja. A China é a última fronteira porque acumulou uma capacidade financeira que o restante do mundo desenvolvido já consumiu há muito tempo: a habilidade de absorver muito mais dívida. E os Estados Unidos perceberam isso. Na verdade, construíram toda uma estratégia em torno dessa realidade. Antes de entrarmos nessa estratégia, que é extremamente sofisticada e envolve moedas digitais, reposicionamento geopolítico, acesso a semicondutores e integração industrial, precisamos entender alguns conceitos fundamentais. Porque isso não é uma discussão sobre manchetes ou encontros diplomáticos para fotos. Estamos falando da estrutura invisível que realmente move o poder financeiro global. E se você não entender alguns mecanismos básicos, o grande acordo que está sendo montado agora vai parecer apenas ruído aleatório, em vez do projeto coordenado que realmente é. Então vamos começar do início. Vamos falar sobre como o dinheiro realmente funciona. Existe algo que surpreende a maioria das pessoas quando descobrem isso de verdade. Os bancos não emprestam simplesmente o dinheiro que os clientes depositam. Eles criam novo dinheiro toda vez que concedem um empréstimo, enquanto o depósito original continua existindo nos registros. Vou explicar de forma prática. Imagine que você deposita US$ 1 milhão em um banco. O banco quer lucrar com esse valor, então empresta esse mesmo milhão para uma empresária do setor de restaurantes expandir o negócio dela. O senso comum faria pensar que o banco agora ficou sem esse dinheiro. Afinal, ele emprestou tudo. Mas não é isso que acontece. O banco continua registrando seu milhão como um depósito devido a você. Ao mesmo tempo, registra o empréstimo como um ativo. Agora, existem 2 milhões em ativos financeiros, onde antes existia apenas 1 milhão em dinheiro real. O segundo milhão foi criado pelo próprio ato de emprestar. Parece mágica, mas na verdade é contabilidade. Mais especificamente, o sistema de partidas dobradas, desenvolvido há séculos por comerciantes que precisavam negociar sem carregar ouro fisicamente através de rotas marítimas perigosas. O problema original era simples. Ouro era pesado, extremamente valioso, e os mares estavam cheios de pessoas dispostas a roubar comerciantes. Então surgiram recibos em papel, documentos que prometiam entregar ouro posteriormente e podiam circular em vez do metal físico. Alguém precisava registrar quem devia e quem possuía o quê. Esse sistema de registros, ativos de um lado, passivos do outro, virou a base do sistema bancário moderno. E a regra contábil que permite aos bancos registrar empréstimos como ativos, enquanto mantém depósitos como passivos, é justamente o que possibilita que o sistema financeiro expanda a oferta monetária muito além da quantidade física de ativos que originalmente possuía. Isso não é fraude, é a característica central do sistema bancário moderno. E é por isso que as economias conseguem crescer muito além do que ouro ou prata permitiriam. Mas também é por isso que o sistema exige gerenciamento constante. Porque dinheiro criado através de dívida precisa ser pago no futuro. E a diferença entre o que existe no papel e o que existe no mundo real é sempre maior do que a maioria das pessoas imagina. Agora, aplique essa lógica a um governo soberano, especificamente ao governo que emite a moeda de reserva global. O Federal Reserve, em sua essência estrutural, é um arranjo coordenado entre instituições bancárias privadas que fornece ao governo americano um mecanismo centralizado de financiamento. Quando o governo precisa de dinheiro para operações militares, programas sociais, infraestrutura ou centenas de outros gastos, ele emite títulos públicos.
O Federal Reserve e o sistema bancário compram esses títulos, criando novo dinheiro e entregando ao governo em troca da promessa de pagamento futuro com juros. Foi esse sistema que financiou tudo o que transformou os Estados Unidos na potência dominante do século XX. Mas também produziu uma dívida acumulada de 39 trilhões de dólares. Com juros próximos de 5%, o custo anual dessa dívida se aproxima de 2 trilhões de dólares. Dinheiro que o governo precisa captar tomando ainda mais empréstimos, porque não consegue arrecadar tanto apenas com impostos, sem gerar enormes consequências políticas. O sistema continua funcionando enquanto existirem compradores suficientes para esses títulos do Tesouro. Historicamente, esses compradores incluíram governos estrangeiros, China, Japão, Reino Unido, fundos soberanos, investidores institucionais e o próprio Federal Reserve. Mas todos esses grupos têm limites. Governos estrangeiros só conseguem comprar até certo ponto sem desequilibrar suas próprias economias. Investidores institucionais escolhem ativos comparando risco e retorno. E o Federal Reserve não pode comprar indefinitivamente sem provocar inflação. A solução lógica para uma dívida que cresce mais rápido do que a base de compradores é encontrar uma nova categoria de compradores. Mais especificamente, encontrar a maior reserva de poupança ainda não explorada do planeta e criar um mecanismo capaz de direcionar essa poupança para a dívida americana. Essa reserva é a China. E o mecanismo criado para acessar esse dinheiro se chama stablecoin. Para entender por que a China representa uma oportunidade tão extraordinária para o sistema financeiro americano, basta olhar um único indicador: investimento estrangeiro em relação ao tamanho da economia. As grandes economias desenvolvidas, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, possuem enormes investimentos espalhados pelo mundo. Seus bancos, empresas e fundos soberanos estão profundamente integrados ao sistema financeiro internacional. A China, em contraste, possui pouquíssimo investimento externo proporcionalmente ao tamanho de sua economia. Seu nível de presença financeira internacional é comparável ao de países como a Índia. Na prática, economias menores como Brasil, Rússia e África do Sul possuem posições internacionais maiores do que a China. Até Indonésia, Turquia e México investem mais no exterior. Isso cria uma anomalia. A segunda maior economia do planeta opera financeiramente como um país em desenvolvimento, não como uma superpotência global. Por quê? A resposta está no controle de capitais. A China mantém uma conta de capitais fechada. Isso significa que cidadãos e instituições chinesas não podem converter livremente yuans em moedas estrangeiras e enviar dinheiro para fora do país. E o motivo é simples. Pequim sabe que, se abrir totalmente o sistema, a poupança doméstica correrá em massa para ativos em dólar. Isso pressionaria fortemente a moeda chinesa e poderia provocar uma crise financeira semelhante à que destruiu outras economias emergentes que liberalizaram seus mercados cedo demais. Então a China permanece sentada sobre uma montanha gigantesca de poupança doméstica. Famílias chinesas economizam perto de 40% da renda, sem conseguir direcionar facilmente esse dinheiro para ativos internacionais. Para estrategistas financeiros americanos, isso parece a última grande reserva ainda não explorada do sistema global. A pergunta então é: como acessar esse dinheiro sem esperar que a China abra totalmente seu mercado financeiro? A resposta são as stablecoins. E aqui está a parte mais importante de entender. A estratégia das stablecoins não existe apenas para encontrar novos compradores para a dívida americana. Ela existe porque uma dívida de 39 trilhões de dólares a juros de 5% é matematicamente impossível de sustentar indefinidamente. Não existe cenário realista em que os Estados Unidos cresçam rápido o suficiente e arrecadem impostos suficientes para pagar isso de maneira convencional. Essa dívida não será quitada no sentido tradicional. Ela será administrada através de um mecanismo conhecido como repressão financeira. A repressão financeira funciona combinando inflação com juros artificialmente baixos durante décadas.
Se os rendimentos dos títulos públicos forem empurrados para perto de zero através de regulamentações, compras obrigatórias e demanda estruturada criada pelas stablecoins, o retorno real desses títulos se torna negativo. Depois da inflação, quem segura títulos do Tesouro perde poder de compra lentamente. A dívida vai sendo corroída ao longo do tempo, não por calote oficial, mas pela desvalorização gradual do dólar. Para uma família chinesa, escolher entre manter yuans domésticos ou stablecoins lastreadas em dólar não depende de uma análise sofisticada sobre retorno real. Depende da sensação de segurança e conversibilidade que o dólar oferece. E é exatamente isso que torna a repressão financeira possível. Ao longo de décadas, a dívida americana pode perder enorme parte de seu valor real sem provocar a crise política de um default explícito. Os compradores absorvem essa perda lentamente através da inflação, de uma maneira quase invisível nas manchetes econômicas. Esse mecanismo não é novo. Governos já fizeram versões disso muitas vezes na história moderna. O que mudou foi a infraestrutura digital capaz de aplicar isso na escala gigantesca da poupança chinesa.